Você sabia que existe uma região do Brasil que já teve moeda própria, bandeira, hino e até um governo independente? Um território onde parte da população já defendeu oficialmente a separação do Brasil e que, até hoje, mantém uma identidade cultural tão forte que levanta debates sobre autonomia e independência? Parece ficção, mas é realidade. E a história desse território, com passado rebelde, tentativas de secessão e conspirações esquecidas, pode estar prestes a ganhar força de novo. Afinal, o que está acontecendo nessa parte do Brasil para fazer tanta gente acreditar que ela deveria se tornar um país independente? Estamos falando do sul do Brasil, mais especificamente, da região historicamente conhecida como República Rio-Grandense, também chamada de República de Piratini, uma tentativa real de separação do Brasil, que começou em 1835 com a Revolução Farroupilha. Mas ao contrário do que os livros de história costumam mostrar de forma breve e superficial, a ideia de independência da região sul do país nunca desapareceu completamente. E há muito mais nessa história do que te contaram na escola. Durante 10 anos, de 1835 a 1845, os revolucionários farroupilhas lutaram contra o Império do Brasil para estabelecer um país independente no território que hoje compreende o Rio Grande do Sul. A capital dessa república chegou a ser estabelecida na cidade de Piratini, onde existia um governo autônomo, com ministérios, moeda própria e até mesmo acordos diplomáticos com países vizinhos como o Uruguai e a Argentina. Era um estado independente na prática. E o mais curioso, mesmo depois da rendição formal em 1845, muitos líderes nunca aceitaram verdadeiramente a reintegração ao Brasil. O sentimento separatista não ficou no século XIX. Durante o século XX, especialmente em momentos de crise política e econômica no Brasil, surgiram movimentos mais organizados pedindo a independência do Sul. Um dos mais conhecidos é o movimento O Sul é o Meu País, fundado na década de 1990, que até hoje atua politicamente defendendo a separação dos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eles argumentam que esses estados têm economia forte, cultura própria e que são explorados pelo governo federal com alta carga tributária e retorno baixo em investimentos. Em 2016, esse movimento chegou a organizar um plebiscito informal, com urnas espalhadas em centenas de cidades sulistas. O resultado? Mais de 600 mil pessoas votaram, e 95% disseram sim à separação do Brasil. Apesar de não ter validade legal, o número impressionou. Mostrou que o desejo de independência não é um delírio de poucos, mas um sentimento que ainda pulsa em parte da população da região. E olha, com a internet, esse tipo de movimento só ganha mais força e visibilidade. Mas por que tanta gente do Sul quer se separar? Quais são as verdadeiras motivações por trás desse desejo? Os líderes desses movimentos dizem que a questão é econômica. Alegam que o Sul sustenta outras regiões mais pobres, recebendo menos em investimentos federais do que contribui com impostos. Também citam a falta de representatividade política e um sistema centralizado que ignora as demandas locais. Outros fatores envolvem identidade cultural, laços com a imigração europeia e até mesmo um sentimento histórico de distinção em relação ao restante do país. Porém, há também críticas duras. Muitos estudiosos apontam que parte desse sentimento tem raízes elitistas ou xenofóbicas, com discursos que flertam com ideias de superioridade regional. Há quem diga que o movimento separatista se apoia em argumentos distorcidos e esquece que o Sul também depende de políticas federais em áreas como infraestrutura, educação e saúde. Além disso, a Constituição brasileira proíbe explicitamente a secessão, ou seja, separar-se do Brasil é, legalmente, impossível sem uma ruptura radical. Mas e se essa ruptura acontecer? Se o Brasil passar por uma nova crise grave, política ou econômica?
Será que esse tipo de movimento ganharia força suficiente para realmente tentar a separação? Alguns analistas acreditam que sim, que movimentos separatistas crescem justamente em momentos de instabilidade. E a história mostra que países já se dividiram assim. A antiga Iugoslávia virou 7 países. O Sudão se partiu em 2. A União Soviética se fragmentou em 15. Nenhuma nação é eterna. E você sabia que o sul do Brasil já foi cortejado por nações estrangeiras? Durante a Segunda Guerra Mundial, há registros de planos nazistas que viam no sul do Brasil um território ideal para a expansão da raça ariana na América do Sul. Isso se devia à grande presença de imigrantes alemães na região. Após a guerra, documentos da CIA mostraram que os Estados Unidos temiam que o sul do Brasil pudesse um dia se tornar uma nação à parte, com ideologia contrária aos interesses americanos, conspiração ou estratégia geopolítica real. E não para por aí. Há teorias de que empresários poderosos, políticos e até grupos internacionais estariam interessados em financiar a autonomia econômica do Sul. Um exemplo curioso é o caso do bônus rio-grandense, uma espécie de moeda complementar criada em cidades gaúchas nos anos 2000 para fortalecer o comércio local. Apesar de não ter relação direta com o separatismo, muitos viram nisso um ensaio de soberania econômica regional. O ponto mais polêmico de toda essa discussão talvez seja o silêncio institucional. O governo federal evita tratar publicamente do tema, e os grandes meios de comunicação raramente dão destaque aos movimentos separatistas. Por quê? Será medo de que isso se espalhe? Afinal, além do Sul, já existiram movimentos separatistas em São Paulo, na Amazônia e até no Nordeste. Será que o Brasil é mais fragmentado do que parece? O que está em jogo aqui não é apenas a integridade territorial, mas a própria identidade do país. Será que somos mesmo uma nação coesa? Ou apenas um aglomerado de regiões com interesses próprios convivendo por conveniência? A discussão sobre o sul do Brasil ser um novo país nos obriga a olhar para dentro e perguntar: o que significa ser brasileiro? E o que acontece quando parte do povo começa a duvidar disso? E você? Já tinha ouvido falar sobre essa história? Sabia que o sul do Brasil já funcionou como um país independente por 10 anos? Sabia do plebiscito recente? Sabia que existe até hoje uma bandeira, um hino, um projeto de constituição e uma identidade política em construção? O movimento continua, silencioso, mas constante. E talvez um dia ele deixe de ser só um movimento. Aqui a gente revela o que muita gente tenta esconder. Deixe o like, comente sua opinião sincera. Você acha que o Sul deveria ser independente? Conhece alguém que defende essa ideia? Compartilhe com quem precisa saber disso. Sua voz aqui é poderosa. E juntos, a gente descobre o que o Brasil realmente tenta manter enterrado ou separado. Para além dos movimentos separatistas mais conhecidos, existem relatos menos divulgados de grupos menores que defendem a criação de micronações no sul do Brasil. Esses grupos propõem uma autonomia quase que absoluta, que vai desde sistemas econômicos próprios até legislações independentes em alguns municípios. Alguns chegam a organizar eventos simbólicos, como declarações de independência locais, apoiadas por poucos moradores. Esses atos, embora em pequena escala, frequentemente viralizam nas redes sociais, reacendendo o debate sobre a autonomia regional. Outro aspecto pouco discutido é a conexão entre o separatismo no Sul e a forte presença de línguas e culturas estrangeiras, alemã, italiana e espanhola, faladas por comunidades inteiras. Esses grupos preservam suas próprias tradições, festas e até mídias alternativas, reforçando o senso de uma identidade regional distinta da nacional. Para muitos, essa diversidade cultural é um argumento poderoso a favor da separação política. Curiosamente, o turismo histórico na região também é moldado por essa memória separatista. Cidades como Bento Gonçalves, Pelotas e até Piratini investiram em museus, festivais e roteiros turísticos que celebram a Revolução Farroupilha e a história da República Rio-Grandense.
Esse circuito da independência atrai visitantes de todo o Brasil e de outros países. Para muitos moradores, promover esse patrimônio cultural é uma forma de manter vivo o sonho da autonomia, mesmo que os governos centrais não levem a sério. A história do separatismo no sul do Brasil não é apenas sobre política ou fronteiras. É sobre identidade, memória e a negociação contínua entre o orgulho local e a unidade nacional. E enquanto essas histórias continuarem sendo contadas, o debate permanece mais do que vivo. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal, curta e compartilhe com seus amigos. Deixe sua opinião nos comentários. O que você pensa sobre o separatismo no sul do Brasil?